Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é cuidado com os maus conselhos. Mas antes de começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, a partir das 19h30, nós temos em uma das nossas igrejas a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós intercedemos, você quem sabe tem alguma causa impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Toda terça-feira às 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós oramos, intercedemos, tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos louvando a Deus. Quem sabe você tem algum tipo de dificuldade, não pode estar na igreja à noite. Venha participar conosco da nossa Tarde da Bênção. Na quinta-feira nós temos a nossa reunião de células, as nossas reuniões nos lares. É um momento bem descontraído para estarmos aprendendo acerca da palavra do Senhor. Toda quinta-feira às 20 horas. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Quem sabe você tem dúvidas acerca da Bíblia, você não sabe a quem perguntar. Nós estamos ali todos os domingos e temos para as crianças um ensino totalmente dentro da palavra do Senhor, para os jovens, os adultos e os adolescentes. Venha participar conosco. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração a Deus. Será um prazer ter você conosco. Hoje o tema da nossa mensagem é cuidado com os maus conselhos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão, Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo, me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Hoje o tema da nossa mensagem é cuidado com os maus conselhos. Quando recebemos um bom conselho da parte de uma pessoa, isso gera alegria no nosso coração e isso faz a nossa vida prosperar. Em contrapartida, quando nós recebemos um mau conselho, isso pode levar à destruição da nossa vida. E quando nós pensamos nisso, nós paramos para observar a história de Aminon e Tamar. É uma história muito triste, mas isso nos faz compreender, isso nos faz entender de quem deveremos receber os bons conselhos ou os maus conselhos. Quando a palavra de Deus escreve aqui, em 2 Samuel capítulo 13, fala que Aminon ele se apaixonou pela sua meia-irmã, ao ponto de adoecer-se. Ele ficou tão apaixonado porque ele sabia que aquilo era impossível e ele acaba adoecendo por causa daquela paixão.
E ao ponto que ele adoece, a Bíblia fala que ele tinha um amigo muito chegado, um amigo chamado Jonadab. A palavra de Deus vai dizer que ele era astuto. Quando nós procuramos no dicionário a palavra astuto, é aquele que pode fazer as coisas para o mal, que tem inteligência para as coisas do mal. E quando nós lemos isso daqui, a palavra de Deus vai dizer que Jonadab era primo de Aminon. Quem sabe eles eram muito chegados, porque a palavra diz aqui que eles eram amigos. E quando Jonadab pergunta para Aminon, o que está acontecendo? Por que você está tão triste? Aminon, ele começa a contar para Jonadab que ele havia se apaixonado pela sua meia-irmã. E quando nós paramos para pensar nesse texto aqui, Aminon, ele sabia que o que ele desejava, que o seu coração tinha posto os olhos sobre uma coisa impossível, uma coisa que não agradava ao Senhor. Quando nós vemos aqui no versículo 2, diz assim: Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã. Existem certas situações na nossa vida que nós sabemos que é errado e isso nos entristece, porque em vez de nós irmos e pegar o conselho de uma pessoa que vai nos confrontar, pelo contrário, nós procuramos uma pessoa que ficará do nosso lado. Aminon, ele sabia que o que ele iria fazer era errado e a palavra de Deus vai dizer que Jonadab, ele dá um mau conselho para Aminon. Ele fala assim: finja que você está doente e fala para o seu pai que você quer que a sua meia-irmã prepare bolo para você. E quando nós vamos continuar lendo esse texto, nós observamos que Aminon, ele se apega ao conselho de Jonadab. E os versículos seguintes fala que Tamar vai visitar Aminon. No versículo 9 diz assim: quando Tamar chega à casa de Aminon, depois pegou a assadeira e lhe serviu bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: tragam bolos e sirvam aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faça uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. E quando nós vamos acabar de ler esse texto, nós vemos que Aminon, ele acabou abusando da sua meia-irmã Tamar. Quando nós paramos para meditar nesse texto, é um texto muito triste, mas isso nos faz refletir sobre as nossas vidas. De quem você tem pegado os conselhos? Quem tem sido o seu conselheiro nos momentos de aflição da sua vida? Quem tem sido os conselheiros da sua vida? São pessoas que têm te dado conselhos de vida ou conselhos de morte? Quando nós observamos aqui, se você continuar lendo esse texto aqui, você vai ver que o irmão de Aminon, ele ficou com tanta raiva que ele não falou nada. Depois de 2 anos, ele foi e matou Aminon. Aquele conselho que Jonadab deu a Aminon levou à morte dele. Quem sabe você que está me assistindo, você tem pegado conselhos de pessoas erradas, conselhos maus, conselhos que não agradam ao Senhor. Aminon sabia que o que ele desejava era ruim, era errado. Por isso, depois de ter consumado o ato, ele teve nojo da sua irmã. Ele teve nojo porque ele sabia que aquilo era errado, mas ele não pensou antes de cometer aquela loucura. Quem sabe você que está me assistindo, você tem alguns conselheiros na sua vida que têm levado à sua morte, que têm levado à sua destruição. Eu gostaria que você pensasse em quem você tem pegado os conselhos.
Nos nossos dias, os jovens preferem ouvir o conselho de um primo ou de um amigo chegado do que escutar o conselho dos próprios pais. E por isso nós paramos para pensar de quem você tem escutado os conselhos. Às vezes um amigo chegado, às vezes até um primo da mesma idade tem te aconselhado e ele tem te aconselhado para as coisas erradas. Às vezes nós não damos ouvido ao que os nossos pais têm a nos dizer. Eu quero te dizer que os pais, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. E assim como o pai terreno deseja o melhor para os seus filhos, o nosso Pai Celestial, ele quer o melhor para as nossas vidas. Existem muitas pessoas pegando o conselho de todos os tipos de pessoas e não perguntam o que o Senhor quer para a sua vida. Nesse dia, eu gostaria que você parasse para refletir. Cuidado com os maus conselhos, cuidado com as pessoas que têm chegado para te aconselhar, para te orientar, pessoas que têm desejado a sua morte. Essa loucura que Aminon praticou levou à sua morte. Nos versículos que vão prosseguindo aqui, vai dizer que o próprio irmão o matou. E quando nós paramos para pensar nessa história, nós vemos que a destruição da casa de Davi aconteceu justamente a partir desse momento aqui. Foi uma destruição seguida de destruição. E nós vemos que toda a família de Davi sofreu por causa deste pecado. Quem sabe você que está me assistindo, você tem certas dúvidas. A palavra de Deus vai dizer que Aminon, ele se apaixonou e essa paixão gerou angústia no seu coração. Quem sabe você sabe que uma coisa é errada, mesmo assim você tem prosseguido nesse caminho. Eu gostaria de te orientar, peça conselho da parte do Senhor, peça conselho aos seus pais e tome a melhor decisão, porque o Senhor, ele quer nos ajudar e ele quer trazer conselhos que nos tragam vida e não morte. Com essas palavras eu gostaria de finalizar, fazendo uma oração pela sua vida. Que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais e os seus olhos para ver quem são pessoas boas, pessoas que irão trazer vida e não morte pela sua vida. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está me assistindo. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo os olhos para que elas possam enxergar as pessoas que as rodeiam, que elas possam, ó Deus, entender, ó Deus, que elas possam ver os conselhos que vêm realmente da parte do Senhor e os que não vêm. Que o Senhor possa falar ao coração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, às 19h30, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos, intercedemos a Deus pelas nossas orações, Ali nós oramos, intercedemos a Deus pelos nossos parentes e por todos aqueles que necessitam da nossa oração. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Venha participar conosco. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos as nossas reuniões de células, as nossas reuniões bem descontraídas para estarmos estudando acerca da palavra do Senhor. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical, a escola que jamais tira férias. Estamos ali para aprender acerca da palavra de Deus. E às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração a Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Venha participar conosco. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.